Quando a gente começa a aprender inglês, acontece um fenômeno curioso. Chove de gente, às vezes pessoas até que nem falam inglês, dando altos conselhos. Ah, você tem que fazer daquele jeito ali. Ah, isso aqui você não faz não que vai dar errado. Segue esse caminho aqui que é garantido. Muitas vezes até aparecem conselhos bons, eu nem sou contra conselhos, até porque toda semana eu venho aqui dar dicas de inglês, dar conselhos para vocês. Mas muitas vezes aparecem verdadeiras conversas fiadas, bullshit, verdadeiros mitos que já foram aceitados como verdades da fluência. E hoje eu vou falar aqui sobre 5 mitos que eu discordo totalmente. Mas enfim, sem mais delongas, mito número 1, ser fluente é falar igual nativo. Para mim, ser fluente é conseguir se expressar da forma que você quiser, usando o vocabulário que você quiser. Você não tem que saber todas as palavras, mas acontece que pessoas avançadas no inglês falam o que quiser, mas tem que ficar recorrendo a sinônimos muitas vezes porque não sabe a palavra que quer usar. E a pessoa fluente pode até passar por isso, mas é com mínima frequência. A maioria das vezes ela vai conseguir aí se expressar usando o vocabulário que ela quiser. E aí tudo bem se você tiver suas particularidades, se você tiver o seu sotaque brasileiro, ou seja lá de qual for seu país. Até porque o que é falar igual nativo se tem vários países que falam inglês? Então o negócio é saber se expressar com fluidez. Mito número 2. Se você é fluente, você entende todo mundo. Mas, poxa, eu não entendo todo mundo nem em português, então quer dizer que eu não sou fluente? Olha só uma curiosidade. Tem aproximadamente 10 países no mundo que falam português como língua nativa. No inglês, são mais de 60. Como é que você vai entender todo mundo se está cheio de regionalismo, cheio de sotaque diferente? E tem um fato curioso que é com músicas. Se você fala inglês, você já deve ter ouvido aquele colega seu perguntando o que está falando naquela música. E se você fala que não sabe, a pessoa vai falar: ah, então você não é fluente? Mas poxa, calma lá, a música é o pior exemplo possível. Muitas vezes a música tá cheia de licença poética, às vezes a pessoa tá só murmurando no ritmo. Música é simplesmente complicado mesmo de entender. Tem muitas que a gente entende, mas tem frases, tem versos, tem vezes, dependendo do artista, até a música inteira a gente não entende nada. Rap, então, nem se fala. Às vezes o inglês é até bem falado, mas é muito rápido. Pega só o exemplo do Eminem pra você ver. Então não pense que sendo fluente você vai entender tudo e a todos. Você vai entender a maioria, mas claro que vai ter horas que você vai tropeçar. Mito número 3. Você tem que morar fora pra ficar fluente. Esse aí é o que eu mais escuto e o que eu mais odeio. Se eu tivesse que escolher um só pra pôr nessa lista, ia ser esse, porque esse mito não poderia estar mais errado. Eu vou até me usar aqui como exemplo. Eu nunca morei fora, sou fluente, sou até professor de inglês. E eu conheço outras pessoas igual eu. E por outro lado também eu conheço várias pessoas que passaram a vida fazendo intercâmbio, morando de país em país aí que fala inglês e não é fluente. Fluência não tem a ver com você morar em outro país, tem a ver com você ter contato com o idioma. Eu conheço inclusive muitos brasileiros que moram fora e vivem o Brasil lá fora. Andam com outros brasileiros, só conversam com outros brasileiros, mal escutam inglês, então assim a pessoa não vai ser fluente. E por outro lado também tem pessoas aqui no Brasil que vivem o inglês, que sempre estão em contato com o idioma, que assistem filmes em inglês, que assistem séries em inglês, que conversam com gringos por meio da internet, até porque a internet aí facilitou nosso lado bastante. Enfim, de forma geral, estão em contato com o idioma. Então eu até entendo que morar fora pode facilitar sua imersão no idioma, pode te dar um acesso mais prático ao idioma, mas não vai te tornar fluente em hipótese nenhuma, e a falta de morar fora também não vai te impedir de ser fluente de jeito nenhum. Mito número 4. Certificados e diplomas são muito importantes. Isso aí eu só posso dizer uma coisa: nem a pau. Certificado no inglês não significa nada, até porque tem várias pessoas que concluem cursos e não sabem inglês na prática. Aí tudo bem, você pode até me perguntar: Igor, mas eu preciso do inglês para trabalhar, a empresa não vai pedir certificado? E geralmente não pedem. Eu mesmo passei por isso, eu já tive outros empregos sem ser professor de inglês e eu sempre colocava no meu currículo que eu era fluente, e o que acontece na prática é: alguém da empresa que fala inglês vai te entrevistar em inglês para você poder comprovar seu nível de inglês. Que é melhor do que uma entrevista para você comprovar? Para mim é muito melhor do que um diploma, e as empresas também já entenderam isso. Agora, se for uma questão acadêmica, uma questão de universidade, de fazer um intercâmbio numa universidade fora do país, aí sim você vai precisar de uma certificação, mas não é um diploma de curso de inglês, você vai ter que procurar uma certificação oficial. E aí, nesse caso, o que você vai precisar é fazer provas como o TOEFL e outros certificados oficiais que tem por aí para você comprovar
fazendo uma prova o seu nível de inglês. E aí nessa prova vai ter conversação, vai ter escrita, vai ter listening, uma prova bem completa e até bem difícil. Então, numa questão de intercâmbio, talvez de trabalhar fora, vai ser esse tipo de certificado. Agora, comprovar seu inglês aqui para trabalhos no Brasil é entrevista. Mito número 5, gramática não é importante. Eu até concordo que muitas vezes alguns cursinhos, alguns professores dão mais importância do que o necessário para a gramática. A gramática não tem que ser tudo numa aula de inglês, mas ela tem sim seu espaço. Com moderação, a gramática pode te ajudar e muito. Muita gente usa o argumento que um bebê nasce lá nos Estados Unidos e aprende inglês sem nunca ter estudado gramática. É verdade, mas aí aplicar isso em você, aí já não funciona bem assim. Em primeiro lugar, um bebê é muito mais inteligente que você. O cérebro de um bebê é especialista em aprender, em absorver conteúdo. Então ele já tem mais facilidade. Em segundo lugar, o bebê está em contato com o inglês 24 horas por dia através das pessoas que o circulam lá. E em terceiro lugar, um bebê vai demorar 4, 5 anos para aprender a falar de forma realmente fluente. Então, no nosso caso, que já falamos uma língua, a gramática vai funcionar como um atalho na hora de aprender uma língua estrangeira. Inclusive, até tradução pode ser usada de forma eficiente se você souber usar. O que não se pode fazer de jeito nenhum é usar gramática igual às escolas. Quando eu digo escola, ensino fundamental, ensino médio. Lá eles focam 100% em gramática, esquecem que existe vocabulário, esquecem que você tem que aprender a falar, esquecem que você tem que aprender a ouvir. É só gramática. Se você quer inglês para falar inglês, aí a gramática é só um apoio, é só um suporte. Você usa pitadas moderadas de gramática e gramática simples, você não tem que se aprofundar. É a ferramenta que você precisa para aprender o idioma de forma mais lógica e mais fácil. É só isso. Só não diga que ela tem zero importância, porque até os cursinhos que divulgam que não tem gramática usam sim um pouquinho de gramática na prática, só que usa de forma simples. Não é aquela gramática da escola. Enfim, esses foram 5 mitos, então espero que nesses contos você não caia mais. E se você gostou do vídeo, é claro, considere se inscrever no canal, porque toda semana tem dicas de inglês aqui e tá ficando uma melhor que a outra. Até!